Olá, nessa aula vamos falar um pouco sobre WSL. Bom, o sistema operacional é o principal programa, o principal software da sua máquina, e ele vai fazer a integração e comunicação entre os aplicativos que você está executando e o hardware, certo? Então, muitas vezes você precisa executar programas que funcionam bem em determinado sistema operacional, então você vai precisar de diferentes sistemas operacionais. Então, há algumas formas de você fazer isso. Uma delas é utilizando o que a gente chama de máquina virtual. Nós temos aqui uma ferramenta que faz isso, que é o VirtualBox. Com as máquinas virtuais, você pode executar um sistema operacional dentro do outro. Então, nesse exemplo aqui, eu estou usando uma versão do Windows e eu posso executar aqui uma versão do Linux exatamente dentro do Windows. Qual que é a desvantagem disso? Quando você usa máquinas virtuais, você tem que alocar recursos da sua máquina real para a máquina virtual, ou seja, você vai dividir os recursos que você tem. Então, você tem que declarar parte da memória RAM para a máquina virtual, declarar quantos processadores você vai poder usar. E quando você faz isso, você acaba tendo alguns problemas de performance. Então você reduz a performance, reduz o desempenho da sua máquina, deixando um pouco lento, uma vez que você está rodando os dois sistemas ao mesmo tempo. Então uma solução para isso é utilizar o que eles chamam de Dual Boot. O que é o Dual Boot? O Dual Boot ele permite que você execute os dois sistemas operacionais na mesma máquina, entretanto um sistema operacional será executado de cada vez. No momento que você dá o boot, você liga o computador, um aplicativo ele vai permitir que você selecione qual sistema você vai querer utilizar. Bom, a vantagem disso é que ele resolve o problema da alocação de recursos, então você não vai precisar executar os dois sistemas ao mesmo tempo, é um de cada vez. Só que isso tem certos problemas. Primeiro, quando você executa os dois sistemas na mesma máquina, você vai ter que definir um programa que vai selecionar os sistemas. Então, no Linux você tem o Grub, por exemplo, e quando você tem problemas em algum desses sistemas operacionais, você tem alguns conflitos entre dois sistemas operacionais distintos, algumas vezes você pode acabar perdendo os seus dois sistemas operacionais. Então, um problema, por exemplo, na ferramenta que seleciona o sistema operacional, ela vai acabar impedindo que você execute ambos os sistemas, você selecione corretamente o sistema. Pensando nisso, talvez a Microsoft ela propôs uma ferramenta que roda dentro do Windows, que chama WSL. Então, WSL é uma sigla para Windows Subsystem for Linux, ou algo como subsistema do Windows para Linux. O que seria isso? Então, o WSL ele vai permitir que você execute um ambiente GNU Linux, incluindo ferramentas por linha de comando, aplicativos, utilitários, etc. Tudo diretamente do Windows, sem precisar instalar uma máquina virtual ou então uma instalação do boot. Quando você instalar o WSL, você vai ter acesso a um terminal Linux. Eu tenho até uma versão instalada aqui, ó, que vai ficar disponível como se fosse um programa do Windows. Então, quando eu clico aqui, ó, ele vai abrir o meu terminal e eu tenho um terminal Linux aqui executando diretamente do Windows, certo? Então eu posso executar qualquer comando Linux, qualquer comando Unix aqui, que ele vai funcionar corretamente, certo? Então nessa aula eu vou mostrar para vocês como que eu faço a instalação disso. Então, para a gente começar a fazer essa instalação, a primeira coisa é habilitar o WSL, o subsistema de Windows para Linux, certo? Então vamos abrir aqui o menu iniciar e vamos abrir o painel de controle. Então, no painel de controle, ele vai abrir aqui, ó, certo? Vocês vão ter a opção aqui de programas. Vou clicar em programas e eu vou ter essa opção aqui na aba programas e recursos, ativar ou desativar recursos do Windows. Eu vou clicar aqui, ele vai me listar todos os recursos do Windows disponíveis e indo lá para o final você vai ter essa opção aqui, ó, subsistema do Windows para Linux. O meu já está marcado, provavelmente, se você não instalou antes, essa opção vai estar desmarcada. Simplesmente clica aqui, marca, dá OK. Então, a primeira vez que você faz a instalação, ela leva um tempinho para processar isso. E após executar e instalar o WSL, você já pode, então, instalar versões do Linux dentro da sua máquina. Vamos fazer isso agora, então. Para a gente instalar isso, a gente vai abrir a Microsoft Store. Vou digitar Store aqui no menu iniciar. Abra a Microsoft Store. E vamos pesquisar alguma versão do Linux. Vou digitar Linux aqui. Ele vai dar algumas opções aqui. Eu tenho Kali, Ubuntu, SUSE, várias versões do Ubuntu, para falar a verdade.
Então vamos instalar uma versão, eu vou instalar uma versão mais recente do Ubuntu, a mais recente aqui está um pouquinho atrasada, né, mas essa daqui é a mais recente disponível. Vou clicar aqui e vamos fazer então a instalação dessa versão do Ubuntu. Bom, então está aqui, carregou o WSL, e tem a opção aqui, eu vou simplesmente clicar em obter, é bem simples. Clicando em obter, ele vai iniciar o download, está adquirindo uma licença, né, o Ubuntu ele é gratuito. Então eu vou pausar o vídeo aqui enquanto faz o download, ok? Então daqui a pouco a gente volta. Pronto, o download já terminou, o produto já está instalado. Ele vai aparecer essa opção aqui de iniciar, a gente simplesmente vai clicar aqui. Prontinho, e ele vai abrir essa tela aqui, um terminal Linux. Bom, o WSL permite principalmente que você execute programas por linha de comando. Então a vantagem de se utilizar o WSL é que você vai executar como se fosse um programa, ele vai executar muito bem e você não vai ter a perda de performance que você tem quando você executa uma máquina virtual. Você não precisa carregar todos os recursos que uma máquina virtual Linux exigiria de você. Vamos aguardar aqui ele está pedindo alguns minutos enquanto ele termina a instalação. Bom, ele terminou a instalação e ele vai pedir para você entrar com o seu nome de usuário. Então eu vou colocar meu nome aqui. Ele vai pedir uma senha, eu vou digitar minha senha. Digitar a senha novamente. Prontinho, então a instalação ela foi feita. Eu vou colocar em full screen aqui. Bom, então a instalação foi feita. Uma coisa importante que a gente tem que destacar é que o sistema de arquivo do Windows ele tem uma configuração um pouco diferente do sistema de arquivo do Linux. Então no Linux você sabe que o seu diretório raiz é o diretório barra, ok? E no Windows você tem aquele padrão de letras, C dois pontos, D dois pontos, etc. Então, como você está executando uma máquina Linux dentro da sua máquina real, você tem acesso aos seus arquivos que estão dentro de C2 pontos. Para isso, você só precisa acessar o diretório que ele está montado. Então, para a gente acessar o diretório que ele está montado, nós vamos acessar o raiz. Para eu só aumentar aqui o tamanho da letra, a gente vai em propriedades e vou alterar aqui o tamanho da fonte para 24. Pronto, e colocar um cinza. Ok. Bom, então para a gente acessar, eu vou acessar o diretório cdmnt e aqui eu vou ter listado todos os meus discos disponíveis. Então aqui nós estamos vendo que nós temos dois discos rígidos, nós temos duas unidades de armazenamento que são C e D. Eu quero acessar o meu usuário, vamos acessar a área de trabalho. Então estou em C dois pontos, eu vou acessar o usuário, users, vou acessar o meu usuário, acho que Diego, isso, e minha área de trabalho vai estar como desktop. Então esse aqui é o meu diretório, é a minha área de trabalho. Então, o que a gente pode fazer também é criar um link simbólico para esse endereço aqui. Ó. Vou copiar aqui. Para copiar, basta selecionar o que você quer com o mouse e clicar com o botão direito. Imediatamente ele já copia. Então vamos para o diretório home e vou criar um link simbólico para isso. Para a gente criar um link simbólico, eu vou colocar um ln-s, o seu diretório que você quer apontar. E o nome que você vai dar para o seu link simbólico. Eu vou chamar de home. Prontinho, eu já criei um link simbólico para o desktop. Então toda vez que eu digitar cd home, eu vou acessar o meu desktop. Então é isso aí. Bom, então é isso. Esse foi o WSL, como que a gente instala o WSL e como que a gente executa uma distribuição Linux diretamente do Windows. Então é isso, pessoal. Até mais.